No vídeo de hoje vamos trazer mais uma análise de fundo imobiliário de papel. Trata-se do VRTA11. É um fundo que tem uma forte indexação à inflação, semelhante ao RBRR11 que a gente fez recentemente o vídeo, mas que apresenta um rendimento ligeiramente melhor do que ele. Vamos ver os seus principais itens de portfólio, seus principais números e últimos resultados e comparar com outros fundos de papel. Confira em nosso vídeo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando dos principais itens do portfólio do fundo. O primeiro ponto importante que a gente vê nessa tabela é o CRI com participação mais relevante no patrimônio representa 4,46%, ou seja, um patamar mais baixo de participação e a gente vai perceber ali pelos principais devedores que existe um certo nível de diversificação nesse portfólio bastante interessante. Vamos falar aí do mais relevante, que é a LAR Cooperativa, trata-se de uma cooperativa fundada em 1964 no Paraná, que atua no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, na área de agro, alimentos e insumos agrícolas. Então, esse é o CRI com maior participação no portfólio. Seguinte, a gente tem o Fragnani, que é uma indústria cerâmica. Ela atua na parte de produção de revestimentos cerâmicos e com fábricas em São Paulo e na Bahia. O próximo é o Jardim Reserva Itanhangá, desenvolvimento de um loteamento fechado de alto padrão em Indaiatuba, São Paulo, interior de São Paulo. O próximo é o Canopus PPP, que é em parcelas devidas pelo governo do estado de São Paulo para a construção de áreas institucionais e comerciais pela Canopus, num contrato de PPP, parceria público-privada. O Arteris é uma operação lastreada no grupo numa locação do imóvel empresarial em Ribeirão Preto, que está locado para a Arteris, que é essa empresa aí que atua aí nas concessões públicas, né, na área de concessões públicas. O Açaí Barzel, ela está lastreada em contratos de locação atípicos de 17 lojas locadas para o açaí, né, um grupo grande aí da área de varejo. O grupo BSB, que cuida de projetos logísticos, comerciais e residenciais na cidade de Sete Lagoas, Esmeraldas e Vespasiano, todas no estado de Minas Gerais. Então, é mais uma área de desenvolvimento. E o WT Morumbi está lastreado nos compromissos de compra e venda de lajes comerciais nesse edifício que fica na cidade de São Paulo. Além dos principais CRIs, a gente tem uma participação também importante em alguns outros fundos imobiliários. Aí destaque vai para o Casar, o Game 11 e o HGCR 11. Então são todos fundos de papel que têm uma participação do patrimônio aí pouco maior do que 2% do total. Como comentamos no início, o principal indexador é a inflação, né? Nesse caso representado aí por 81,2% para o IPCA. O IGPM tem uma participação de 10,5% no total. 90% são CRIs e a gente tem uma participação de 10% aí de outros fundos imobiliários. Em termos de setor, a gente tem 23% na construção civil, 15% em alimentos, 10% em fundos de papel e 7% em logística. Essas são as principais áreas. A indexação maior é por IPCA, né? Então a gente tem aí IPCA mais 7% e 5,10 anos é o prazo
a média aí dos instrumentos desse fundo. Trazendo agora os resultados, o fundo recebeu aí 17 milhões, pouco mais de 17 milhões do CRIs, mais 1 milhão e 600 de fundo imobiliário, totalizando aí 20 milhões de receita, e uma distribuição de 14 milhões ali, gerando 95 centavos por cota. A gente percebe que o mês de abril o resultado foi mais interessante aí do que os meses anteriores, como podemos perceber. Em termos de histórico de distribuição, ele oscila, né, de acordo aí principalmente com os indicadores de inflação. Ele já foi aí de 1,25 a distribuição e também já distribuiu 0,90. Então, ele tem mantido aí esse patamar, aí essa faixa de distribuição, a depender aí dos indicadores econômicos, né? Trata-se de um fundo com um bom nível de liquidez, como a gente pode ver pelo gráfico do volume em amarelo, e a gente percebe aí que o preço de fechamento dele a cada mês ele tem apresentado uma queda, aí, fruto principalmente do aumento das taxas de juros, né? Então, para quem pretende se posicionar, talvez seja um momento interessante aproveitar aí antes da retomada aí do ciclo de queda das taxas de juros. Trazendo agora a comparação com outros fundos imobiliários de papel, em termos de dividend yield, ele tem um dividend yield já melhor do que a RBRR11 que a gente apresentou no último vídeo, como a gente pode ver, mas não chega a ser um fundo de high yield como o DEVA 11, por exemplo, né? Mas ele tem um patamar relativamente interessante nesse momento. Ele está sendo negociado ligeiramente abaixo de sua cota patrimonial. O crescimento do dividend yield foi mais baixo nos últimos 3 anos. A liquidez média diária é a mais baixa desse grupo, mas não deixa de ser uma liquidez interessante, na casa de quase 2 milhões de reais. O número de cotistas, 120 mil, um número razoável. Ele tem 5% em caixa e 1,4% de patrimônio líquido. A sua taxa de administração está em um patamar médio-baixo aí, comparado com os outros do grupo. Se a gente avaliar o histórico de investimento, os dividendos recebidos foram bem interessantes, mas a queda da cota patrimonial, tanto a 1 quanto a 2 anos, fez com que o rendimento ficasse aí ligeiramente positivo e ainda assim abaixo da inflação. Então, quem investiu nesse período, né, e pretende vender a cota, né, teve aí um prejuízo aí no período. Esse é um ponto de atenção. Lembrando que fundo imobiliário não é para ser também um investimento de curto prazo, né? Normalmente ele tem uma função interessante de geração de renda mensal, né, passiva, e normalmente se aplica aí para um horizonte mais longo, né? E no gráfico a gente percebe claramente essa sequência aí de queda, né, ao longo dos últimos anos ali em termos de cotação do fundo. Atualmente aí ele está com 4% de desvio em relação ao seu valor patrimonial, né, sendo negociado ligeiramente abaixo. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no VRTA11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação dos ativos e também em termos de setores. Ele tem um bom patamar de dividend yield, apesar de ser indexado ao IPCA, né? Ele tem mantido um patamar interessante e a cota está sendo negociada nesse momento a valores historicamente baixos. Ponto negativo, a desvalorização da cota acabou prejudicando o resultado de quem investiu no passado, né, e pretende vender em breve o fundo. Então, isso daí deu uma penalizada no investidor. E o cenário de menor inflação no momento pode acabar prejudicando os resultados mensais, né? Com a taxa de juros mais alta, a inflação está chegando na meta, né? Então, isso daí a gente tem nos indicadores mês a mês, aí pode ter uma rentabilidade um pouco mais baixa, já que ele usa o IPCA como índice principal. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários
e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.